Hulk de saída do Atlético Mineiro, aqui a gente vai mostrar todos os jogos de Hulk pelo Atlético Mineiro. Mas antes eu peço que deixem seu like e se inscrevam no canal, porque realmente é muito importante isso daí pra gente. Vamos lá. Começa ele jogando dia 7 de março de 2021, a estreia dele no Atlético Mineiro 4-0 Uberlândia. Ele dá assistência. Ele faz seu primeiro gol de pênalti contra o Coimbra, dia 19 de março de 2021. Ele é expulso. Ele não, no caso, mas o Atlético tem um jogador expulso e perde o primeiro clássico contra o Cruzeiro. Contra o Laguaira, na Libertadores, que foi estreia dele dia 21 de abril de 2021, tirou nota 6,5. Aí ele começou a jogar bem. Faz 2 gols na vitória sobre o América, faz gol e assistência contra o Tombense, faz 2 gols e tira nota 9 contra o Cerro Porteño, faz gol contra o América, indo bem na Libertadores. E aí, essa Libertadores foi aquela que o Atlético termina invicto e é eliminado pelo Palmeiras nos gols fora. Assistência e gol contra o Laguaira na Libertadores de novo, gol contra o Fortaleza, assistência contra o Remo na Copa do Brasil, gol contra o Sport, gol contra o Remo, assistência contra o Inter, assistência contra o Ceará, 2 assistências contra o Goianiense, 1 assistência contra o Cuiabá. E aí, contra o Boca Juniors, ele tira a nota 7.2 lá em La Bombonera, 2 gols contra o Corinthians, o Atlético passa do Boca nos pênaltis, né, ele sem deixar gols, o Atlético faz 2, ele faz 2 na vitória do Atlético por 3-0 contra o Bahia, faz gol de novo contra o Bahia na Copa do Brasil, gol contra o Juventude, assistência contra o River Plate, o Atlético vence o Palmeiras no Brasileirão, ele faz assistência e gol, inclusive um golaço de cavadinha nas quartas da Libertadores contra o River Plate, 3-0, gol contra o Fluminense na Copa do Brasil, ele até joga e é convocado para a Seleção Brasileira dia 9 de setembro de 2021, tira a nota 6, mas foi nas eliminatórias entre Brasil e Peru. Aí, ele consegue fazer gol de pênalti contra o Fluminense, classificando aí na Copa do Brasil. Gol contra o Sport, ele passa um tempinho sem marcar, dá assistência contra o Internacional, faz 2 contra o Ceará, faz gol contra o Fortaleza, gol contra o Cuiabá, faz mais gol contra o Fortaleza, foi de pênalti, assistência contra o América, gol no Corinthians, 2 gols no Juventude, gol no Palmeiras, 2 gols no Fluminense, gol no Bahia e gol contra o Bragantino. Ele faz gol de pênalti na final da Copa do Brasil e também faz mais um gol na final da Copa do Brasil no jogo de volta contra o Atlético Paranaense. Aí ele já começa a temporada de 2022, metendo gol contra o Tombense, 2 contra o Patrocinense, gol contra o Atlético, gol na final da Supercopa contra o Flamengo, um título que o Galo nunca tinha ganhado, e ele traz aí esse título, além de ter sido campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil no ano anterior. Fez gol de pênalti contra o Cruzeiro numa vitória, gol contra o Caldense, 2 gols contra o Caldense de novo, e 2 gols e uma assistência contra o Cruzeiro, tirando nota 10 no clássico, né? Aí ele vai e enfrenta o Tolima, 2 gols contra o Internacional, gol de pênalti contra o Coritiba, gol contra o Del Valle, gol contra o Goiás, assistência contra o América, gol contra o Goianiense, 2 gols contra o Del Valle, gol contra o Avaí, gol contra o Fluminense, num jogaço 5-3, assistência contra o Flamengo na vitória por 2-0 do Galo, e aí, na Copa do Brasil, o Galo conseguiu aí abrir uma vantagem boa no primeiro jogo, e esse jogo aqui foi o principal que fez o Flamengo ser campeão de tudo aí em 2022. 2-1 Galo, foi assistência e gol dele, participando muito bem. Gol de pênalti contra o Juventude, gol de pênalti contra o Emelec, classificando para as quartas da Libertadores. Aí, aqui, esse jogo aqui, ó, dia 3/7/22, foi quando o Flamengo se reencontrou na temporada, virando contra o Galo. Gol de pênalti dele contra o Palmeiras, aqui o Atlético abriu 2-0, o Palmeiras conseguiu empatar. Temos também Atlético Mineiro e América Mineiro, onde ele faz um gol contra o Atlético Goianiense, faz 2 contra o Fluminense, ele gosta de fazer gol no Fluminense, agora tá indo pra lá. Gol contra o Santos, 2 gols contra a Caldense, já em 2023. Assistência e gol contra o Tombense, 2 gols contra o Democrata, gol contra o Cruzeiro, gol contra o Patrocinense, bem demais. Ele faz gol contra o Carabobo, depois ele faz gol e assistência contra o Milionários, ele faz gol contra o Atlético, gol contra o América Mineiro, 2 de novo contra o América Mineiro, gol contra o Brasil de Pelotas, assistência contra o Atlético Paranaense na Libertadores, ele faz 2 gols contra o Atlético Paranaense, garantindo a vitória. Aqui tem uma nota muito ruim, 5.8 contra o Alianza Lima. Ele faz assistência e gol contra o Cuiabá, assistência contra o Internacional, gol de pênalti contra o Coritiba, ele também faz gol contra o Cruzeiro, gol sob o Alianza Lima na Libertadores, também consegue fazer gol contra o América Mineiro pelo Brasileirão, ele faz gol contra o São Paulo pelo Brasileirão, ele faz assistência contra o Bahia, 2 assistências contra o Santos, assistência contra o Cuiabá, gol contra o Inter, contra o Coritiba e também contra o Palmeiras. Ele também faz um gol sobre o Bragantino, assistência e gol em cima do Fortaleza, ele dá uma assistência e um gol de pênalti contra o Goiás, uma assistência e um gol contra o Grêmio, assistência contra o Flamengo, assistência e gol contra o São Paulo. Aqui ele tira 9.6 já em 2024 contra o Democrata, porque ele dá 2 assistências e faz um gol. Tira 9.9 contra o Atlético, faz 2 gols. Ele faz gol contra o Itabirito, contra o América Mineiro e contra o Cruzeiro também. Gol contra o Cruzeiro foi de pênalti na Libertadores de 2024, onde ele é vice, dá assistência contra o Rosário Central, assistência contra o Criciúma, assistência contra o Atlético, contra o Cruzeiro, no Clássico Mineiro, assistência contra o Penharol, e aí ele volta a marcar contra o Caracas, faz gol também contra o Bahia, faz assistência contra o Internacional, faz 2 gols contra o Flamengo, faz 2 gols contra o Vasco e faz 2 gols contra o Corinthians. Depois ele só volta a marcar contra o Bragantino, assistência contra o Fluminense, gol contra o Palmeiras, faz assistência contra o Vasco. Ele também faz 2 gols contra o Grêmio, faz gol que leva o Atlético para a final da Copa do Brasil contra o Vasco, assistência contra o River Plate, é vice da Copa do Brasil, assistência contra o São Paulo, ele dá uma assistência na final da Libertadores e é vice também. Aí ele volta a jogar só em 2025, volta a marcar contra o Vila Nova, faz gol contra o Atlético, 2 contra o Cruzeiro, faz gol contra o Itabirito, 2 gols contra o Tombense, tira nota 9, faz gol contra o Tocantinópolis pela Copa do Brasil, ele passa um tempinho sem marcar, faz gol contra o Deportes Iquique de pênalti, assistência e gol contra o Mirassol, gol contra o Maringá na Copa do Brasil, assistência contra o Fluminense, passa um tempinho sem marcar, continua sem marcar, mas dá assistência contra o Cienciano, faz gol contra o Bahia. Aí ele faz gol contra o Bucaramanga, 2 contra o Palmeiras, foram 2 de falta inclusive.
ele só volta a marcar contra o Godoy Cruz na Sul-Americana já em agosto, faz assistência contra o Grêmio, mas ainda assim perde, e aí ele volta aí a ter uma temporada ruim, a gente vê aí que ele não marca gol, só dá assistência contra o Del Valle, só volta a marcar contra o próprio Del Valle, 3-1. Aí no finzinho já de 2025 ele dá gol contra o Bahia, 2 assistências e um gol contra o Sport e gol contra o Fortaleza. Já aqui ele é vice da Sul-Americana, ainda em 2025 ele dá uma assistência e um gol na goleada por 5-0 em cima do Vasco na última rodada do Campeonato Brasileiro. Vence o Cruzeiro por 2-1 com o gol dele, ele volta a marcar contra o Remo, fazendo um gol e uma assistência, tira 9.7 contra o Itabirito no 7-2, fazendo hat-trick. Mas ele volta a marcar, sabe quando? Ele dá assistência contra o Internacional e assistência contra a Chapecoense, e ele não volta a marcar. O último jogo dele foi dia 23/4/26 de 2026 contra o Ceará pela Copa do Brasil, e o último gol dele foi o hat-trick contra o Itabirito, dia 14 de fevereiro de 2026, ele não marca desde essa época. Esse foi o Hulk no Galo. Nas suas 6 temporadas, ele faz 35 gols na primeira, 29 na segunda, 30 na terceira, 19 na quarta, 21 na quinta, e em 2026 ele faz apenas 5 pelo Galo. A melhor temporada dele foi a de 2021 e a pior a de 2026. Conquistou um brasileiro depois de quase 50 anos, conquistou uma Copa do Brasil depois de quase 8 anos e uma Supercopa do Brasil que o Galo nunca tinha conquistado. Além disso, foi vice da Libertadores, da Copa do Brasil e também da Sul-Americana.